Que a paz do nosso Senhor Jesus encha o nosso coração através da sua palavra. Lucas capítulo 16. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão. Trabalhar na terra não posso. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, ou dos devedores do patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta, escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ele vai odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas foram até João, e desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a ferida. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. O capítulo 16 de Lucas é considerado um dos textos mais difíceis da gente interpretar numa leitura rápida,
Porque Jesus começa falando de um administrador infiel. E muitos ao ler percebem que Jesus fala de como nós devemos administrar aquilo que Deus nos dá, mas ele dá um exemplo de uma pessoa infiel. E o que Jesus está nos ensinando aqui não é ser infiel, mas aprender até mesmo com uma pessoa deste mundo que não conhece a Deus e às vezes faz de tudo com os bens materiais para poder vencer algumas dívidas, superar dificuldades. Jesus nos dá exemplo de alguém fiel para nos ensinar que nós somos mordomos, administradores no reino de Deus e que precisamos nos esforçar para fazer o melhor com tudo que Deus coloca em nossas mãos. Então, em primeiro lugar, amado, esse texto nos mostra que nós somos mordomos do reino de Deus e nós precisamos administrar o que Deus coloca em nossas mãos com sabedoria. O seu tempo, os bens, os recursos, até mesmo nossos relacionamentos, amigos, tudo que nós temos não é nosso, nós somos apenas mordomos, administradores. Começa no texto, no capítulo 16 de Lucas, o homem, versículo 1, diz assim, certo homem rico tinha um administrador. Então Jesus conta essa história dizendo que este dono de todos esses bens, ele recebeu uma denúncia contra aquele administrador, porque o administrador estava desperdiçando os bens dele. E amado, quando a gente colocam sobre nós uma responsabilidade de administrar, de cuidar, de fazer algo, chega a hora que nós temos que prestar contas. Esse administrador então teve que prestar contas e ele foi ameaçado no versículo de número 2. O dono então de toda a propriedade, de todos esses bens, disse: olha, o que eu estou ouvindo a seu respeito não é muito bom. E ele disse: você não pode ser mais meu administrador. E o administrador infiel disse: o que eu posso fazer? E ele faz algo aqui que não é honesto. Ele vai lá e diz para os que estavam devendo, aquele que era o senhor de tudo, ele disse: você deve 100, coloca 50. Você deve 80, coloca um pouco menos. E no final das contas, este dono de tudo elogia esse administrador, não pela esperteza dele, mas pelo esforço dele de resolver o problema. E Jesus usa este exemplo de algo aparentemente negativo para dizer para nós que somos seus servos, mordomos do reino, que nós devemos administrar tudo que ele coloca nas nossas mãos com sabedoria. Com sabedoria, que nós devemos nos esforçar, amados, nos esforçar para que o nosso tempo seja bem administrado para a glória de Deus, para que os recursos que nós temos sejam bem administrados para a glória de Deus, e não deixar que aquilo que temos percebido que estamos errando, estamos administrando mal, se torne algo que nos acomode. Esse administrador infiel poderia ter falado: já que não tem jeito, vou deixar para lá. Mas o administrador diz: eu não posso mais trabalhar. No versículo de número 3, ele diz: estou sendo demitido, mas eu não posso trabalhar na terra, eu não vou mendigar. E ele se esforça, ele procura de alguma forma resolver aquela questão. Amado, nós precisamos nesse tempo nos esforçar para que o nosso tempo seja bem administrado para Deus. Senão a gente vai ser engolido por tantas demandas, por tantas ocupações, por às vezes desejos do nosso coração de suprir até mesmo a expectativa das pessoas. Nós precisamos administrar a nossa vida com sabedoria de Deus, com esforço. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós precisamos administrar o que Deus nos dá com fidelidade. Esse administrador que foi infiel, mas Jesus explica para a gente no versículo de número 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então o exemplo do administrador infiel para nós, nos ensina a nos esforçar, mas Jesus deixa claro que nós precisamos ser fiéis. E sabe como que a gente revela que a gente é fiel? É nas pequenas coisas, é passo a passo. Ninguém se torna fiel da noite para o dia. Nós precisamos decidir ser fiéis a Deus
nas pequenas coisas, nas pequenas decisões, pagando os impostos em dia, não comprando coisas que a gente sabe que são pirateadas, não fazendo aquilo que o mundo faz. Amado, fidelidade a gente demonstra a Deus em cada coisa que fazemos, na maneira que a gente se expõe diante da internet, no que a gente fala ou faz quando ninguém está nos supervisionando. Nós precisamos ser fiéis a Deus nas pequenas coisas, nas ofertas, nos dízimos. E aí o texto nos mostra isso de maneira muito interessante. Olhe aí comigo no versículo de número 9. Eu recomendo que vocês usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quando Jesus fala de riqueza injusta, ele está dizendo aqui as riquezas da terra, as riquezas materiais. Jesus está dizendo que nós devemos administrar as coisas dessa terra com fidelidade, porque nós fomos chamados para administrar as coisas celestiais. Se eu sou infiel em administrar as coisas materiais da terra, como eu vou ser fiel em administrar o que Deus me dá para ministrar do céu para pessoas, para vidas? Ele está dizendo: seja fiel nas coisas desta terra. O versículo 8 diz que o patrão elogiou aqui o administrador infiel, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua geração do que os filhos da luz. Muita gente entende errado esse texto. Jesus está dizendo que as pessoas do mundo, elas se dedicam, se esforçam e fazem de tudo para que elas consigam lucro, consigam superações com as coisas materiais. E nós que somos filhos da luz, muitas vezes somos muito relaxados com as coisas naturais, porque a gente acha, o mais importante é a minha vida espiritual. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente deve ser fiel em tudo, fiel até nas coisas materiais, até nas coisas da terra, fiéis aos nossos amigos, fiéis aos nossos compromissos, fiéis em todos os detalhes da vida, porque fidelidade se revela nas pequenas coisas. E quem é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. E em terceiro e último lugar, para a gente pensar um pouco mais o capítulo 16 de Lucas, Jesus nos ensina que, como mordomos do reino, administradores que Ele nos chamou para ser, de tudo que Ele nos concede, nós precisamos administrar a vida com uma visão da eternidade. Com uma visão da eternidade. Amado, todos nós temos uma tendência a achar que a nossa vida se limita apenas às coisas desta terra. Interessante, quando morre alguém muito novo, ou quando morre alguém muito famoso, como que isso nos assusta. No fundo, a gente quer acreditar que a vida se resume a esta terra. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus, Ele colocou a eternidade no coração dos homens. No nosso espírito, nós sabemos que nós iremos estar diante do Senhor. Nós iremos estar diante do trono de Deus. E nós vamos prestar contas de tudo que a gente faz na terra. Por isso, nós devemos viver cada dia, cada decisão, cada prioridade. Nós devemos fazer tudo com uma visão da eternidade, entendendo que deve ser feito para que na eternidade nós tenhamos a recompensa de Deus. E aí olhe comigo, muito interessante. Primeiro, o versículo que a gente leu agora mesmo, citamos, o versículo de número 9, diz que se a gente usar a riqueza de origem justa para fazer amigos, quando a riqueza faltar, nós seremos recebidos nos tabernáculos eternos. Então, quando eu administro as coisas materiais para investir em vidas, em socorrer os necessitados, em alcançar o perdido, investindo, ajudando para que o reino de Deus, o evangelho, alcance vidas. Amado, eu estou investindo enquanto na terra, mas em coisas que vão dar resultados e trazer recompensas celestiais. Quantas pessoas que gastam muito dinheiro com animais, com bens transitórios, passageiros, com muitas vezes uma vida extremamente
extremamente luxuosa na terra, com coisas que são tão secundárias, desnecessárias. E sabe, o Senhor está dizendo aqui, você é um administrador, você é um mordomo. O que você tem, os seus bens, o seu dinheiro, o seu tempo, na verdade não são seus, mas é do Senhor. Administre tudo pensando na eternidade. Se a gente pensar só na terra, tudo que a gente receber, nós vamos usar para quem? Para nós mesmos. E às vezes até para dar para a nossa família um conforto maior, mas nós vamos nos tornar extremamente ignorantes com respeito às coisas celestiais. Mas quando a gente entende a Bíblia, quando a gente recebe luz do Espírito Santo, amado, nós entendemos o que Jesus nos ensina. Não estejam ajuntando tesouros na terra, mas Jesus nos ensinou para a gente estar juntando tesouros no céu. Como que a gente junta tesouro no céu? Investindo no que é eterno, investindo em vidas, investindo na edificação do reino de Deus, investindo em socorrer os mais necessitados. E aí, a partir disso, olhe comigo no capítulo 16 de Lucas, versículo de número 12, Jesus diz o seguinte: se vocês são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E a palavra riqueza aqui no original é mamon. Amado, talvez o Deus mais adorado no planeta. A maior batalha que há no coração humano é adorar a Deus ou a mamon, as riquezas. E isso não tem a ver com quem tem muito dinheiro apenas. Adorar as riquezas é se apegar às coisas materiais, aos bens dessa terra. Tudo que Deus nos dá, nós devemos investir, administrar, usar, pensando na eternidade. Se o Senhor te chamar hoje para prestar contas diante dele, se o Senhor Jesus voltar agora, a maneira que você está vivendo, a maneira que você está dedicando o seu tempo, o seu dinheiro, sua vida, será que tem valido a pena? Será que tem sido algo que Deus vai te receber com alegria nos céus? Nós precisamos entender a quem você está servindo, a Deus ou a você mesmo? Ou as riquezas? E aí, o versículo 14 nos dá conta que os fariseus, que eram avarentos, zombavam de Jesus quando ouviam isso. Quantas pessoas zombam? Alguns não de maneira clara, mas quando ouvem uma mensagem dessa, dizem: isso é impossível. Ou então dizem: eu não tenho esse problema. Se você acha que você não tem problema de lutar contra o amor ao mundo, o amor ao dinheiro, as coisas materiais, isso já demonstra que você tem problema. Porque todos nós temos que vencer essa batalha dentro da gente. Nós temos que constantemente nos avaliar e perguntar: Senhor, eu tenho administrado bem o que o Senhor tem me dado? Eu tenho investido no que é eterno? A visão da eternidade é que faz com que eu tenha sabedoria para administrar os meus bens. E aí, amado, no versículo de número 17, ou melhor, no versículo 15, Jesus fala: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. O que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Há muitas coisas que a gente faz na terra, que as pessoas nos elogiam, que as pessoas até nos admiram, mas o que o homem valoriza, para Deus às vezes é abominável. Geralmente, nós valorizamos as pessoas que têm uma vida extremamente luxuosa, as pessoas que têm uma vida próspera financeiramente. Será que para Deus isso é o mais importante? Será que você pode medir as pessoas ou a bênção de Deus sobre alguém por aquilo que ela tem, materialmente falando? E há muitas pessoas hoje achando que viver o evangelho é ser rico, é buscar riqueza. Estão enganados, extremamente enganados. Jesus deixa claro isso com a parábola do rico e do Lázaro, versículo 19 em diante. Jesus conta aqui, versículo 19, que haviam dois homens. Um era rico, se vestia da melhor roupa da época, linho finíssimo, e ele se alegrava todos os dias com grande ostentação. Se você olhasse um homem desse hoje, você diria: que homem abençoado por Deus, que homem feliz. E aí o texto diz que tinha um homem chamado Lázaro, que era mendigo. É interessante que o rico não fala nem o nome dele, ele é conhecido pelas posses, mas o mendigo tem nome, tem identidade. A Bíblia fala Lázaro.
E aí, diz que Lázaro não só mendigava, mas comia dos lixos que sobravam daquele rico. E aí é muito interessante, porque o texto fala que os dois morreram. Amado, você pode ter muito mais dinheiro do que outros, mas todos nós vamos passar pela morte e não vamos levar nada. Nada! Nada levaremos dessa terra, a não ser, lá em Apocalipse diz que as nossas obras nos acompanharão. Glória a Deus. E aí, amado, o texto fala que o Lázaro, o mendigo, versículo 22, morreu e foi levado pelos anjos, aleluia, para junto de Abraão, para o céu. E aí diz que o rico morreu e foi sepultado. Não fala que ele foi levado pelos anjos. Você acha que isso é apenas uma ilustração? Você acha que isso é apenas uma história? Não, isso é realidade. Quando nós partirmos, aqueles que são do Senhor serão levados pelos anjos para a presença de Deus, para a glória do eterno. Enquanto aqueles que vivem de maneira dissoluta, muitas vezes se acham muito felizes, têm muitos bens, têm uma casa maravilhosa, têm uma boa renda, serão sepultados. E o texto mostra que o rico foi para o inferno, versículo 23. E lá no inferno, em tormento, ele pede um alívio, porque ele disse que o fogo estava atormentando a sua vida. Ele pede algo, e ele ainda fala para Abraão, falando: manda Lázaro vir aqui molhar a minha boca. E ele não tem entendimento de que não há mais saída, não há mais fuga, não há mais alívio. As decisões que temos que tomar com respeito ao Senhor tem a ver com a vida, é na vida, enquanto vivos. E depois ele viu que não tinha como ter alívio, ele fala: por favor, então mande alguém daqui do céu para ir lá avisar os meus filhos, para minha família não vir para cá. Ele só se preocupou com a salvação da família quando já era tarde demais, quando ele já estava no inferno. E ainda tem uma mentalidade errada. Ele diz: manda alguém daqui, achando que isso ia impressionar a família, e a família ia se converter. Há muitas pessoas achando que precisam de algo muito sobrenatural para crer em Jesus. E ele ouve a voz do céu dizendo para ele: eles têm a lei e os profetas, escute-o. Ou seja, eles têm a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para que a gente seja salvo, para que a gente seja transformado, para que a gente tenha uma vida eterna. É a palavra de Deus. E o texto diz que se eles não ouvirem a lei e os profetas, se eles não ouvirem a palavra, eles não ouvirão, nem se pudesse alguém vir. Porque a Bíblia diz que nenhum homem que morra pode voltar a essa terra para dar recado algum. A palavra de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. E assim Jesus mostra, amado, que nós precisamos ser mordomos, pensando sempre na eternidade. Tudo que você fizer aqui, toda decisão que você tomar, toda prioridade que você tiver, pense nos resultados eternos, pense na colheita eterna. No meio do capítulo 16, há uma palavra curta de Jesus sobre o divórcio. E Jesus usa isso para mostrar que nós devemos interpretar corretamente a palavra. Não basta apenas ler a Bíblia e falar que você está andando na lei. Os fariseus pegaram a permissão que Deus deu para o divórcio, para que pudesse ter apenas uma lei permitiva para proteger a mulher que era abandonada. Os fariseus tornaram isso na verdade, uma possibilidade de divorciar por qualquer coisa. E Jesus fala aqui que quem repudia a mulher, ou seja, quem abandona o seu cônjuge, está adulterando se casar com outro. Jesus está deixando claro que a Bíblia, a palavra, tem que ser interpretada de maneira correta em todas as áreas da nossa vida. A única exceção que Jesus deu para o divórcio foi a infidelidade. E mesmo assim, quando alguém é traído, o seu movimento deve ser sempre inicial de perdão, de oração, de reconciliação. Mas quando o coração do cônjuge endurece de maneira decisiva, contínua, há uma permissão do Senhor apenas para proteger. Mas o desejo de Deus é que o casamento, o propósito de Deus, o casamento é para sempre, até o dia da volta do Senhor, ou até que a morte os separe. Isso é bíblico e é isso que nós queremos viver como bons ministros, bons mordomos do reino de Deus. Pai amado, nos dê sabedoria para, nos alimentando da Tua palavra, praticá-la no nosso dia a dia. Que possamos ter consciência de mordomos. Não somos donos de nada e iremos prestar contas de tudo diante do Senhor.
Nos ajuda todos os dias, Pai, a tomar decisões que glorifiquem o nome do Senhor, que edifiquem vidas e que tragam recompensas na eternidade, ainda que diante dos homens pareça que a nossa vida seja um grande desperdício, vivendo apenas para o Senhor. Pai, nos ensina a viver assim, para o Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.